Eu vejo que nós estamos num momento positivo, as coisas estão caminhando, acho que a gente passou aquela fase inicial e eu vejo que a própria prefeita Flávia, o vice Tião da Zaelli foram importantes em entender que nós somos poderes independentes, mas nós precisamos dessa harmonia. Isso é importante porque a gente precisa pensar na população de Várzea Grande. Eu acho que essa questão de troca de liderança, isso é uma coisa normal, é uma decisão, uma prerrogativa do executivo e talvez por algumas situações que foram passadas pela Câmara. Então, eu acho que é importante essa oxigenação e se não der certo um novo líder, eu acho que não vejo nenhum problema em trocar também. Então, eu acho que foi uma troca, assim, feliz da prefeita, dar uma oportunidade, porque o vereador é do partido dela também. Então, eu vejo como positiva essa troca. Tá ligado. A senhora preferia o Samir ou o Bruno Rios? Não me faça uma pergunta complicada dessa, Abdala. Olha, os dois são bons, né? Tem um bom relacionamento com o Samir, tem um bom relacionamento com o Bruno. O Bruno já vem reeleito, tivemos o primeiro mandato junto, eu também sou reeleita. Mas eu acho, assim, que são perfis diferentes. Mas os dois têm competência, os dois eu acho que estão, como se diz... Eu acho que o Samir fez um bom trabalho. E eu desejo aí boa sorte para que o Bruno também faça um bom trabalho. Quem não gostou muito parece que foi o presidente, né, da troca. Eu acho assim que talvez da forma que foi feito, talvez ele quisesse que a prefeita tivesse um diálogo, né, com ele, conversasse, mas isso aí é uma prerrogativa da prefeita. Eu acho que nós, enquanto representante do povo ali no legislativo, a gente não tem que interferir nessa situação, quem que a prefeita coloca para líder. Eu não, Que resolva, né? Que resolva. Eu acho que tem que colocar um líder, se não der certo, tenho certeza que eu acho que ela vai trocar. Eu desejo boa sorte pro Bruno, mas assim... Eu acredito que isso aí tudo é questão de dias. Vereadora, a senhora, a União Brasil, apoiou Calil Baracate. Sim. O que o Calil errou ali na sua reeleição? Eu acho que são inúmeros erros, são vários erros que realmente aconteceu. Eu acho que a escolha do vice pesou muito, eu acho que é um momento da mulher, e até por ele ter uma rival, né, uma concorrente mulher, eu acho que ele tinha que ter colocado uma vice-mulher para ter um contraponto ali, para você ter uma gama de mulheres, sabendo que ele estava ali defendendo as mulheres também. Eu vejo que hoje as mulheres estão mais atuantes, estão buscando mais o nosso espaço, um espaço que é nosso por direito. E eu acho que é aquela questão do achismo, né? Eu já ganhei. Então, eu acho que isso pesou bastante também. O Calil, ele fez um bom trabalho. Eu não vejo que o Calil fez um ruim trabalho. Fez muitas obras, mas eu acho que a própria divulgação foi ruim dele. Acomodou? Acomodou muito. A coordenação, teve muitas falhas. Então, assim, eu acho que são inúmeros fatores de erros que aconteceu, porque é muito difícil você perder uma eleição com a máquina na mão, e isso aconteceu. Então, assim, eu andava pelos bairros e eu percebi, assim, o Calil, ficou muito distante da população, e hoje a população quer o político do seu lado, no bairro, mesmo que seja para falar um não, porque eu estou todos os dias no bairro, Abdala. Então, assim, mesmo que seja para falar um não, mas a população quer ver você. Então, eu acho que ali foi inúmeros erros. A senhora acha que os campos Jaime e Júlio pesaram para baixo ou para cima na campanha do Calil? Olha, eu acho que não teve um fator definitivo, não, os campos. Eu acho que o fator realmente definitivo, importante para a derrota do Calil foi ele mesmo. Porque a gente percebia assim que tanto o Júlio quanto o Jaime, eles tinham um embate muito grande com a Flávia e o próprio Tião. E o Calil meio distante dessa cena que aconteceu na campanha. Eu acho que é aí que foi o erro. Porque eu acho que o Calil tinha que ter tido posicionamentos. E ele não teve. Porque na política você precisa ter posicionamentos. Nem sempre a gente acerta, mas você precisa ter posicionamentos. Eu acho que aí realmente houve essa questão. Porque o Calil, que era o prefeito, ele que tinha a máquina na mão, ele esteve 4 anos. Então, assim, o que faltou mesmo no Calil foi ele estar próximo da população. E foi um momento inusitado, era um momento de mudança. A prefeita Flávia, ela veio com a questão salvadora da
da pátria, principalmente salvadora da água da Várzea Grande. Aí teve aquela operação, que é um outro ponto que eu acabei não falando, acho que foi a questão da escolha do vice, que ele tinha que ter pego um vice da área empresarial. Isso é muito importante, porque, vamos supor, ele já agregava, por exemplo, uma classe. O vice dele também estava na mesma classe, então ele tinha que ter pego um vice, talvez, de uma área empresarial, para agregar essa área empresarial, que é uma área importante, que tem muitos votos, tem muitos funcionários. A gente hoje, apesar de a gente ter perdido o título de cidade industrial, mas nós temos hoje uma cidade em desenvolvimento, temos muitas indústrias, muitas empresas, onde geramos muitas rendas e emprego. Aí quantos funcionários? Vamos supor, você nunca vai conseguir agradar 100%, nem 100% dos seus funcionários vão te apoiar, mas você pode ter certeza ali que 30% acompanha o patrão. O Pedrinho, ele foi uma espécie de coveiro, né? Porque ele brigou tanto para ser vice, com uma reeleição garantida ali na Câmara, e acabou se enterrando junto com o Calil, né? É o que eu acabei de falar para você, né? É questão de ego, né? A gente na política, a gente não trabalha dessa forma na política, questão de ego. A gente trabalha com o pé no chão. A gente tem que primeiro entregar na mão de Deus, tem que ver se é a vontade de Deus, né? Ele tinha uma reeleição garantida, estava tranquilo, era o nosso presidente na época, fez um bom trabalho como presidente, mas era questão assim, questão de honra, ele tinha que ser de qualquer jeito, até o nosso nome, do vereador Forçou demais Pablo, ali, né? forçou demais. Do vereador Pablo, a gente foi cogitado algumas vezes, não, mas não tinha possibilidade. E além dele forçar, ele meio que, tipo assim, fez uma conjuntura com os demais colegas vereadores que tinha que ser o Pedrinho. Olha o que deu. Então poderia hoje estar lá reeleito. Porque, na verdade, eu não sei se eu estou errado, mas alguns vereadores talvez tenham tido o pensamento tipo assim, bom, o Pedrinho saindo da Câmara como vice, os votos deles, do Pedrinho, vão ficar aí na praça. Então, você aumenta a possibilidade de você aumentar ali, de repente, um trabalho para ter mais votos, né? Mas aí né, eu não concordo. Até porque ele tinha um candidato. Um outro erro. Nunca um vice-prefeito tem um candidato a vereador. Ele apoia todos os vereadores. E o candidato dele era o Charles, da Educação. Então, todos os vereadores, na realidade, ficaram chateados. Porque ele despencou todos os apoios, os votos que ele tinha no Charles. Você vê que o Charles foi o mais votado da Várzea Grande. A senhora acha do Calil, futuro político, vem para deputado, será? A senhora tem conversado com ele? Olha, para falar que eu não conversei com ele, recentemente foi o aniversário dele, eu desejei parabéns, e foi essa semana, né? Essa semana ele me ligou. Semana passada. Não, aniversário. Ah, sim. Essa semana ele me ligou precisando de um contato de um empresário que eu tenho relacionamento, e a gente trocou algumas palavras ali, mas foi somente isso, nada de política. Bom, como a União Brasil apoiou o Calil, esteve na gestão do Calil, o que a senhora citaria como um acerto da gestão Calil e um erro que ele tenha cometido na gestão? Olha, na gestão do Calil, eu vejo que ele avançou bastante em relação da própria água. Ele inaugurou a ETA da 31, ele inaugurou a ETA do Pari e também inaugurou a ETA da Imigrantes. Então, assim, eu acho que é um acerto, porque ele deu uma avançada muito grande, apesar que eu falei muitas vezes para o Calil que ele tinha que ter dado início na privatização ou na concessão do DAI quando ele tomou posse. Quando nós tomamos posse junto, porque eu entrei também junto com o Calil, né? Nós nos elegemos em 2020, né? Assumimos em 2021. Para mim, esse foi um grande acerto do prefeito Calil. Agora, o erro, eu vou tornar a repetir para você. Eu acho que o ego muito alto, que eu já ganhei, e o distanciamento da população. Também são dois pontos importantes. Um erro que ele cometeu na gestão. Erro que ele cometeu na gestão. A vereadora, o Calil, ele melhorou essa situação com a entrega de ETAs, mas continua faltando água em Várzea Grande. Ave Maria, o problema da água da Várzea Grande, eu não sei até quando nós vamos continuar falando isso, porque, igual eu tô falando, ele avançou, mas ele não solucionou. Ele avançou, mas ele não solucionou. E não vai solucionar a prefeita enquanto ela não fazer a concessão. Não tem outra saída. O DAI da Várzea Grande, Deus do meu primeiro mandato, eu sempre deixei muito claro. Eu lembro quando eu entrei em 2021, eu estava começando, estava conhecendo toda a situação, o sistema, como funcionava. Fui conhecer as ETAs de perto, fui em loco muitas vezes, mas eu falei várias vezes para o Calil, dê início
a concessão, dê início, não tem outra saída. O DAI é um órgão falido, o DAI é um cabide de emprego, o DAI não tem dinheiro, entendeu, para sanar os vazamentos que nós temos dentro da cidade de Várzea Grande. Então, não existe. Quem falar diferente, isso não é verídico. Isso não é ruim, porque eu imagino o seguinte, a senhora está na Câmara, né, não tem esse, vamos dizer assim, esse poder para resolver essa situação, porque é o Executivo que tem que resolver essa questão. Não fica ruim a senhora ir nos bairros, até mesmo num período eleitoral, e a pessoa saber que tem um problema ali que não se resolve? É péssimo. E você, do outro lado, entre aspas, está ali para fazer Mas assim, essa ponte? eu fui tranquila, graças a Deus, até por isso, Deus, minha família, a população nos deu essa vitória, né? Que eu falo assim, que Deus foi tão maravilhoso comigo que ele me deu a reeleição e ainda me tornei primeira secretária. Então é bênçãos de Deus. Mas eu sempre fui clara, Deus, o primeiro mandato, eu sempre cobrei, fiscalizei essa questão da concessão do DAI. Então, para mim, é tranquilo eu ir nos bairros, eu não tenho dificuldade com isso. Porque, assim, eu ainda deixo claro. Quando foi na campanha, as pessoas até falavam, olha, não fala de concessão, não fala de privatização, porque tem muitos que não pagam água, vão querer, então, vão achar que você quer que eles pagam água. Mas eu continuarei falando que tem que fazer a concessão do DAI, não tem outra saída. E água é vida, é inaceitável. Eu falei isso durante os 4 anos anteriores, continuo falando nesse mandato que água é vida, é inaceitável. Uma cidade igual Várzea Grande, um rio que passa ao lado da cidade e nós não termos água. Mas quando a senhora fala que a concessão vai ou pode resolver o problema da água em Várzea Grande, qual que seria o problema que o DAI não consegue resolver e que a concessão resolveria? A concessão? É. Uma empresa pública, ela, como se diz, você sabe como que são os trâmites, as burocracias do sistema público. Uma empresa privada, ela realmente vai ter que dar solução, vai resolver 100%, talvez depois de uns 10 anos, 8 a 10 anos, pode ser que a gente chegue ali a 80% eu não sou dessa área, não vou te falar com uma precisão, mas ela vai ter que dar resultado, porque vai ter a Câmara, vai ter os vereadores, tem um contrato que eles precisam cumprir. E eles têm dinheiro para investir. As tubulações da Várzea Grande é da tempo de 30, 40, 50 anos atrás. A Couto Magalhães é de amianto. Então, nós não temos hoje capacidade financeira dentro do DAI para que a gente rasgue toda a cidade. O que o DAI faz hoje? Ele, sim, paliativamente, eles tampam um vazamento aqui, um na região do Glória, outro na região do Cristo Rei, outro na região do São Mateus. Aí, além de tudo, eles destroem a cidade, porque eles não têm um planejamento de, pelo menos, ligar para obras, que é a Secretaria de Obras, para que ela vá lá tampar aquele buraco que eles acabaram de fazer aquele asfalto e o DAI vai lá e destrói aquele asfalto. Então, justamente a questão é essa. Não tem outra saída, entendeu? A saída é essa. O DAI não tem dinheiro, ele não tem orçamento para realmente abrir a cidade toda. Tem que vir junto na própria ortoga. A questão do esgoto também. Nós não temos esgoto na Várzea Grande. O DAI hoje não tem capacidade de sanar os vazamentos. Como que ele vai ter capacidade de colocar tubulações novas? Vereadora, uma das questões que a gente percebe aqui em Cuiabá, da concessionária que presta o serviço aqui, é o contrato. Esse contrato ele é muito complicado, porque se percebe muitas vezes uma dificuldade de você romper um contrato, porque muitas vezes o serviço ele não é a contento, né? A gente vê aqui algumas ruas de Cuiabá, principalmente ali no centro, a Marechal Deodoro e a Cândido Mariano, olha, dá dó. E a gente percebe assim que o poder público, na sua cobrança, não fica tão eficiente porque muitas vezes o próprio contrato ele esbarra nessa situação. Então tem que ser um contrato muito bem feito e com uma flexibilidade para o poder público, no dia que quiser, o serviço não está legal, romper, né? Com certeza, e por isso eu estarei lá na Câmara dos Vereadores como fiscalizadora da população de Várzea Grande, para que acompanhar de perto, nós vamos acompanhar de perto essa concessão, para que seja feito com essa flexibilidade e que tenha qualidade, porque nós não vamos admitir de maneira alguma que uma empresa venha e pegue o DAI e não dê resultado e precisa ter prazo para cumprir, então vai ser e flexibilidade, se não tiver a contento, para que tenha cláusulas no contrato, para que a gente possa desfazer o contrato. A senhora falou que a atual prefeita Flávia Moretti
veio com o slogan de que vai salvar a população, né? Aquela coisa de que vai resolver o problema da água. A senhora acha que ela resolve? Eu acho que o prazo é pouco, porque ela até já encomendou o estudo, né? A FIP, aquela empresa que está fazendo o estudo, eles pediram aí no prazo de 1 ano e 8 meses. Então, o tempo já, você vai ver, já vai praticamente 2 anos do mandato dela. Aí, mais ou menos, vai mais 1 ano para Para a licitar. parte burocrática de licitação, audiências públicas, e vai daqui, vai dali. Você sabe como é moroso isso aí, é um valor, é um patrimônio da Várzea Grande, é um patrimônio da população da Várzea Grande. Aí vai mais 1 ano de licitação. Então, resumindo, não sai na Eu não, gestão dela. eu acredito que não. Eu gostaria muito, torço muito, até porque eu acho que é inaceitável que a nossa população vivencia nos dias de hoje na Várzea Grande em relação da água. Mas eu acredito que nesse mandato da prefeita Flávia, ela não consegue fazer essa licitação. Então, se a gente for fazer uma leitura muito simples, então ela não vai resolver o problema da água em Várzea Grande. Ela Porque vai iniciar. se a concessão é que resolve, Ela vai iniciar. teremos que estar vivos até lá para Se Deus saber. quiser, Deus vai te permitir nós estarmos vivos. E você me chama novamente aqui que eu vou estar te mantendo informado como está o andamento. Como que a senhora está vendo a gestão da Flávia? Olha, eu vejo que ela tem muito boa vontade. A Flávia, ela tem boa vontade, eu acho que bastante, com muitas dificuldades, né? Começou o mandato aí com essa situação ali com o Legislativo. Hoje nós estamos na paz de Deus, graças a Deus, tudo encaminhando. Mas eu vejo que ela caminha com dificuldades, mas com boa vontade. A senhora acha que o que ela já fez assim que já melhorou a vida do varzeagrandense? A senhora citaria? Olha, eu vejo que a saúde ela avançou muito. Eu vou elencar a saúde. Hoje nós estamos assim com a saúde. Tivemos um problema aí no pronto-socorro, né? Tivemos. Eu queria saber, inclusive, da senhora, há uma confirmação de que houve 3 óbitos naquele dia? Mas nada, nenhum interligado com a intercorrência. Com o problema da Não, falta? com o problema da falta, não. Não? Isso aí a gente já reuniu a comissão de saúde, eu estive presente, eu não faço parte da comissão de saúde, mas eu estive presente numa reunião com a secretária de saúde e, por sinal, eu quero até parabenizar toda a equipe lá do pronto-socorro, né? A Deise, a secretária adjunta Érica, a prefeita, o governador Mauro Mendes, o prefeito de Cuiabá, Abílio, foi uma união, o SAMU, assim, foram uma união de esforço, onde eles fizeram tudo com muita responsabilidade, com muita precisão, que não teve um óbito relacionado a essa questão da queda da energia no pronto-socorro. Bom, eu vou dar uma cutucada na senhora agora. Se esse era um problema antigo e ela citou que as outras gestões não fizeram, a senhora fez parte da gestão Calil. Por que será que o Calil ali não houve ali esse trabalho de troca de gerador? Porque parece que assim, o problema da falta de energia pode ocorrer, mas você tem o gerador justamente para ser acionado rapidamente. Olha, na realidade o problema lá não foi o gerador, foi o transformador. Não tem nada a ver com o gerador. Tipo assim, e eu não falo de gestão antiga. Eu acho assim, casou-se com a viúva, assume-se os filhos. Então, o transformador que deu pane, como todos nós estamos assim, pode acontecer no meu bairro, na minha rua, o transformador, agora o gerador, sim, ele depende de manutenção. Eu até conversei com o Dr. Ney, que por sinal é meu amigo, foi o ex-diretor do pronto-socorro. Então, assim, é um gerador antigo? Não estou aqui para falar que ele não seja um gerador antigo, mas o problema não foi no gerador, foi no transformador. Falar de política partidária. A senhora é candidata a deputada ou não? Olha, minha vida pertence ao Senhor. Olha. Está nas mãos de Deus. Se o Senhor achar, e o partido, eu sou uma soldada do partido. Se Deus, minha família, lógico, meu grupo político e o partido achar que eu posso contribuir para a melhoria do estado de Mato Grosso, eu estou pronta. Mas assim, não tem esse desejo nesse momento no meu coração, Mas não. A senhora admite que é possível? É possível, sim. Por que não? É aquela coisa, o cavalo passou riado, você monta em cima dele e vai embora. Bom, e aí nós temos algumas figuras do União Brasil hoje, né? Que, no caso, o senador Jaime Campos. Como a senhora está vendo esse imbróglio aí
do presidente do partido, que é o governador Mauro Mendes, colocar que o candidato dele, né, e vamos colocar de forma pessoal, é o Otaviano Pivetta, mas aí o Jaime também está do outro lado esticando a corda, que quer ser candidato. Olha, eu vejo isso como um ponto negativo para o partido, para União Brasil, porque eu acho que partido você une forças, você não faz divisão de forças. E o senador Jaime Campos precisa ser respeitado, né? Ele é um grande político e eu acho que essa situação, quem perde com isso é o próprio partido. Em vez de nós nos fortalecermos, nós estamos se dividindo. Isso não é legal, isso não é bom. Então eu vejo isso como um ponto negativo do partido. Mas a senhora acha que o Jaime hoje viria para o governo, tentaria uma reeleição ao Senado? Ele inclina muito para o governo, né? Eu falei com o senador na semana. A senhora conversa com ele sobre Converso, isso? tenho um bom relacionamento, graças a Deus, com o senador Jaime Campos. Eu conversei com ele semana passada, a gente conversa sempre. E eu perguntei para ele, e aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos à reeleição ou somos candidato a governo? Ele falou, Rosa, está muito cedo ainda, ele tem aquela fala dele, ainda está cedo. Vamos ver quem está vivo até março, vamos ver quem não está preso, aquela conversa que ele falou para mim, né? Mas eu acho que ele tem chance sim, ele é um grande político, tem feito um grande trabalho no estado de Mato Grosso. Eu acho que é um nome também a se pensar, né? Eu acho que precisam aparar as arestas, porque um grupo dividido vai dar o que deu aqui em Cuiabá. A senhora participa das reuniões do União Brasil ou não? Sim, da Várzea Grande, sim. Mas do estadual não? Não, do estadual não. Já participei de algumas, mas esse ano não participei de nenhuma, que teve uma reunião recente aí, mas eu não pude estar presente. Peraí, só um pouquinho. Oi, filha. Olha, chegou salgadinho, traz aí. que chique. Aqui, traz, vê se tem... Obrigada, linda. Aí, ó. Olha, que legal. E vocês já vão comer, crianças. Fica à vontade. Tá, eu não vou querer. Porque eu falo assim, existe muito essa questão do Acho que traz uns copinhos, né, Machia? como que fala? Do próprio Mauro Mendes, né? Tem uma indefinição aí se ele vai deixar o governo. Por isso que eu queria saber da senhora. Mas eu vejo que o Mauro Mendes deve ser candidato a Senado, sim. Eu acho que ele tem tudo para ser. Eu vejo que uma vaga é dele, eu vejo dessa forma, entendeu? Eu acredito que ele saia do governo em março para disputar o Senado.